programa Bíblia no Meu Dia a Dia e nós estamos juntos na presença do Senhor para escutar a voz de Deus. Ele fala conosco pela palavra e estamos estudando o Evangelho de São João. Então quero convidar você de coração aberto a junto comigo ler a palavra, meditá-la, depois rezar para nós aplicarmos essa palavra que é tão eficaz e tão viva na nossa vida. Vamos pedir o Espírito Santo para ele nos conduzir no nosso estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Pega aí a sua Bíblia, também o seu caderno, para nós darmos prosseguimento ao estudo do Evangelho de São João. Então você pode anotar aí o estudo de hoje, João capítulo 5, versículos de 31 a 47. João capítulo 5, versículos de 31 a 47. Vamos ler o texto e depois meditá-lo. Se eu dou testemunho de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Um outro é quem dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandaste perguntar a João, e ele deu testemunho da verdade. Ora, eu não recebo testemunho da parte de um ser humano, mas digo isso para a vossa salvação. João era a lâmpada que iluminava com a sua chama ardente, e vós gostastes por um tempo de alegrar-vos com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João, as obras que o meu Pai me concede realizar. As obras que eu faço dão um testemunho de mim, pois mostram que o Pai me enviou. Sim, o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor, mas vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes a sua face. E não tendes a sua palavra morando em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Examinai as Escrituras, pensando ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Vós, porém, não quereis vir a mim para terdes a vida. Eu não recebo glória que venha dos homens. Pelo contrário, eu vos conheço. Não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Mas, se um outro te viesse em seu próprio nome, a esse receberíeis. Como podereis acreditar, vós que recebeis glória uns dos outros, e não buscais a glória que vem do Deus único? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Há alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditasseis em Moisés, também acreditarias em mim, pois foi a meu respeito que ele escreveu. Mas, se não acreditais nos seus escritos, como podereis crer nas minhas palavras? Então, Jesus está aqui mostrando o testemunho que ele recebe, não é? Ele recebe o testemunho do Pai, ele recebe o testemunho de João Batista, ele recebe o testemunho dos milagres, das obras que ele faz, olha só, hein? Ele recebe o testemunho da palavra e de Moisés. Na realidade judicial daquela época, para que algo fosse chancelado, precisava do testemunho de 3. Jesus está apresentando o testemunho de 5. E mesmo assim, para o estarrecimento nosso, Jesus está dizendo que eles não acreditam nele. Deus, as obras, João Batista, as Escrituras Sagradas, Moisés. E mesmo assim, eles não acreditam nele. Hoje nós já estamos percebendo desde o início da nossa leitura que o chamamento que o Senhor está nos fazendo é para que nós creiamos. Jesus é Deus, é o Filho de Deus, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ele veio trazer uma mensagem, ele veio anunciar aquilo que o Pai disse para ele, para que nós tenhamos a vida eterna. Veja só, se eu dou testemunho de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Um outro é quem dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandaste perguntar a João, e ele deu testemunho da verdade.
Então ele está aqui mostrando para eles, né? João Batista é um profeta, João Batista é reconhecido por muitos desses judeus, desses líderes religiosos. As pessoas iam até o deserto para escutar a palavra de João Batista. Então Jesus está aqui mostrando, né? João Batista dá testemunho dele e há um outro em que dá testemunho de mim. E aí ele vai dizer, embora eu não receba testemunho da parte de um ser humano, digo-vos isso para a vossa salvação, para que creiais no testemunho de João Batista. Porque João Batista era um homem considerado. João era a lâmpada que ardia e iluminava, e vós quisestes alegrar-vos por um momento com a sua luz. Eu, porém, tenho um testemunho maior que o de João. As obras que o meu Pai me deu para levá-las a termo, essas mesmas obras que eu faço, dão testemunho em meu favor de que o Pai me enviou. Sim, o Pai me enviou. O Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Vós, porém, nunca ouvistes a sua voz, nem vistes a sua face. Ele está aqui, gente, tentando fazer a obra de salvação. Ele está dizendo, eu estou dizendo isso para vocês, para a vossa salvação. Por quê? Para que a salvação aconteça, vocês precisam acreditar em mim. Acreditar no testemunho do Pai, das obras de João Batista. E aí ele continua, não é? Examinai as Escrituras, pensando ter nelas vida eterna. São elas que dão testemunho de mim. Então eles examinam as Escrituras para querer ter a vida eterna, mas as Escrituras dão testemunho daquele que dá a vida eterna, que é Jesus Cristo. Vós, porém, não quereis vir a mim para terdes a vida. Vocês examinam as Escrituras, querem a vida eterna, mas não querem vir a mim para terem a vida, porque só eu que dou a vida. Eu não recebo a glória da parte dos homens, pelo contrário, eu bem sei que não tendes em vós o amor de Deus. Que constatação terrível que Jesus faz. Ele está dizendo para eles ali naquele discurso, vocês não têm o amor de Deus em vocês. Imagina que coisa terrível a gente ouvir uma coisa dessa ainda da boca de Jesus. Será que nós temos crido? Porque é acreditar em Jesus que vai trazer a salvação. Será que nós temos o amor de Deus em nós? E aí ele vai dizer, eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Mas se um outro viesse em seu próprio nome, a esse recebereis. E aqui a gente precisa abrir um parênteses, se outro viesse em seu próprio nome. As Escrituras dizem que um outro virá dizendo ser o Cristo, o Messias, o falso Messias, o anticristo. E nós não podemos nos enganar. Gente, o Catecismo da Igreja Católica vai dizer que o anticristo virá propondo-nos uma solução aparente para os nossos problemas à custa da apostasia da verdade, o número 675 do Catecismo da Igreja. Então, nós temos que acreditar na verdade e morrer pela verdade. Nós estamos sendo treinados, a humanidade está sendo treinada para negar a verdade. À medida que a gente vai aderindo às ideologias, à medida que a gente vai abrindo as portas do nosso coração e até mesmo da igreja para consentir com certas coisas, para abrir mão da verdade, isso é um treinamento para que quando o anticristo vier, trazendo uma solução aparente, se ele vier na nossa geração, aqueles que foram treinados com essa mentalidade laxa, no relativismo, eles vão aceitar alguém que vai dizer de si mesmo, eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis, mas se um outro viesse em seu próprio nome, a esse recebereis. Você que está fazendo o estudo bíblico comigo, aqui na Bíblia, no meu dia a dia, nós precisamos amar a verdade, buscar conhecer a verdade, para que nós não sejamos enganados por esse que virá em seu próprio nome. O mundo receberá, mas nós permaneceremos fiéis. Amém? É isso que nós precisamos nos propor hoje, a partir desse estudo. Como podereis crer, vós que recebeis glória uns dos outros, e não buscais a glória que vem do Deus único? Não penseis que vos acusarei diante do Pai. Há outro que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se cresceis em Moisés, também creríeis em mim, pois foi a meu respeito que ele escreveu. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras?
Então Jesus está aqui chegando no auge do questionamento daqueles que não acreditavam nele. Moisés deu testemunho de mim, ele disse que viria alguém como ele, um profeta, o Filho de Deus. E eles não acreditaram, não estavam crendo em Jesus. Então, hoje, diante dessa palavra, nós precisamos perceber coisas importantes. O testemunho a respeito de Jesus Cristo. E a partir daí entender que nós precisamos crer cada dia mais e buscar a verdade. A mensagem que nós podemos colher diante das palavras de Jesus, eu devo crer de todo o coração e aderir plenamente à verdade revelada por Ele. Esse é o caminho da salvação, da vida eterna, e não posso seguir outro caminho se realmente eu quero o céu. Devo dizer não às ideologias, ao relativismo e ao pensamento mundano. E sim a Jesus Cristo, meu Salvador. Tome muito cuidado. Aqui está um alerta de nosso Senhor. Vós não me recebeis, mas se um outro viesse em seu próprio nome, aí receberíeis. Então, perceba aquilo que é anticrístico, aquilo que é anti-evangelho, aquilo que é anti-doutrina da igreja, aquilo que é anti tudo aquilo que Jesus ensinou. Não seja relativista para ser aplaudido e acolhido e reconhecido pelos homens. Agrade a Deus com a sua vida, aderindo à verdade plenamente. Vamos rezar? Senhor, no nosso coração só pode existir gratidão por uma palavra tão direta, que nos alcança de uma forma tão profunda e que nos leva a uma experiência de adesão ao Senhor e a todo o seu ensinamento. Em renunciar às ideologias, em renunciar ao relativismo, em renunciar aos pensamentos deste século, deste tempo, e aderir totalmente ao seu ensinamento, à sua vontade, à sua verdade. Ajuda-me a viver, Senhor Deus, dessa forma. Ajuda-me a ser radical, a aderir ao Evangelho com todo o meu coração, com toda a minha força e o meu entendimento. Porque o que mais importa é o desejo que eu trago de vida eterna. E essa vida eterna só virá na adesão de fé ao Senhor, ao seu ensinamento, à doutrina da igreja. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Coloca no meu coração um desejo ardente pela verdade, mas me dê também a capacidade de discernir aquilo que é mentira, aquilo que é vil, aquilo que é relativismo, aquilo que são posições contrárias ao seu ensinamento. Que eu não negue o seu ensinamento, ainda que eu perca a minha própria vida ou a minha reputação. Amém. Não tenha medo de perder a própria vida. Quem perder a sua vida vai ganhá-la, mas quem ganhar a sua vida nesse mundo irá perdê-la. São palavras de nosso Senhor. Faça uma adesão plena à verdade, que é nosso Senhor Jesus Cristo, o seu ensinamento, a sua doutrina. E você tem garantido a vida eterna. Deus abençoe você, a sua família, e nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.